Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report. Converso agora com o advogado Ventura Pires, sócio do escritório PG Advogados. Vamos falar dos reflexos da pandemia do novo coronavírus no judiciário. Tudo bem, Ventura? Obrigado pela gentileza. Olá, Lucas, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês e explicando e dando luz a esse momento desafiador que todos estão passando, né? Vamos Ventura, juntos. para a gente abrir essa conversa, então, eu queria que você fizesse um balanço até o momento sobre as principais demandas que vocês têm recebido, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação do momento até aqui. Então, Lucas, o que nós percebemos no escritório nessas últimas 2, 3 semanas, né? Tudo começou com um desafio na área trabalhista. Então, muitas consultas trabalhistas, muita pergunta, muito desafio de o que ia acontecer com a força de trabalho das empresas, obviamente impactadas pelo seu caixa e pela perspectiva aí de fechamento de negócios. Então, a gente teve empresas que tiveram atividades suspensas, ou seja, portas encerradas, empresas que fizeram home office estão operando com uma capacidade limitada ou total no home office, dependendo do setor, né? E empresas que continuam operando no seu local de trabalho, haja vista supermercados, padarias, farmácias e tal. Então, a primeira demanda muito forte foi quais são as soluções trabalhistas que a gente pode ter nesse momento, né? Então, na primeira semana a gente teve uma MP, depois ela foi revogada parcialmente, depois, semana passada, a nova edição da medida provisória, e muitas questões surgiram no trabalhista. E logo em sequência começou as questões de contratos, né? Como serão feitos os contratos, os equilíbrios contratuais e o cumprimento e as obrigações desses contratos. Falando sobre isso, você pegou muito bem aí que a gente teve o início dessa pandemia, né, os efeitos mais graves estão acontecendo agora e teve uma busca muito grande por informação, tanto por parte das empresas, trabalhadores e tudo mais. Assim, a gente está num momento agora talvez de todo mundo fazendo um planejamento de como enfrentar essa crise, já pensando numa retomada, assim, por parte das empresas, dos empresários, o que eles precisam saber agora, o que eles precisam fazer agora para poder se organizar direitinho, pensando no cenário já no pós-crise. Quais são as orientações que vocês têm dado? Então, na questão da força de trabalho, das relações de trabalho, a gente sempre buscou manter a empregabilidade, né? Quais são as soluções diante de um caixa restrito ou de um faturamento decrescente ou restrito na frente, como ele conseguir adequar essa força de trabalho, porque é muito custoso para o empresário formar time e educar o time na cultura da empresa. Simplesmente a demissão não é um bom negócio para o empresário, né? Então, esse equilíbrio entre a suspensão, as férias, a demissão, a rescisão do contrato de trabalho, a gente tem orientado muito cada tipo de empresa, cada tipo de negócio a manter um liame de equilíbrio disso e olhando riscos futuros também, né? Com o trabalho hoje do home office, né? Por outro lado, nas questões contratuais, surgiram muitas dúvidas sobre esse equilíbrio de contrato. Então, quer seja locação, fornecedores, as utilities, água, luz, né? Energia, essas contas recorrentes, muitos empresários ficaram onerados excessivamente na sua relação contratual, e a gente também buscou um equilíbrio nisso. Então, muita negociação com esses contratos, muita adequação, às vezes você tem um exacerbamento de uma das partes, exigindo descontos exagerados, e começa essa discussão agora, nesse mês de abril, porque o primeiro choque foi o trabalhista, né? Eu não tenho dinheiro para pagar a folha de trabalho, como é que eu faço isso, né? E agora, o segundo choque são essas obrigações. E isso vai reverberar na justiça, vai reverberar em reflexos jurídicos. Tanto é que um dos projetos de lei, que foi o senador Anastasia, ele entraram nessa área, nessa seara do equilíbrio contratual das obrigações, tentando ordenar um pouco justamente a locação,
que são os comércios que fecharam, shoppings e comércio de rua, isso é bem evidente, e as obrigações contratuais também. Então, não se pode quebrar as obrigações contratuais, a gente tem que respeitar os contratos, senão a gente entra numa sociedade caótica, né? E mais buscar o equilíbrio dessa onerosidade excessiva, desse desequilíbrio que se teve diante, ou temporariamente, por uma das partes, é o foco que a gente está buscando com nossos clientes e recomenda aos empresários, tanto fornecedores como os prestadores de serviço. Estou focando nessa parte das obrigações contratuais. Que tipo de decisão não é recomendada nesse momento? Bom, alguns empresários e muitas redes de varejo, de alimentação, nos procuraram em função do fechamento das lojas e o ônus de continuar pagando a locação, né? Então, num primeiro momento, as associações de classe também dessas empresas buscaram acordo com as outras associações de classe e estão tentando compor. No primeiro momento, surgiu a tutela antecipada e judicializar essa questão. Já uma outra decisão surgiu no Brasil, uma liminar, para suspender o pagamento das locações ou do valor integral da locação e seus subsequentes encargos. Comentei desse projeto da Anastasia, que ainda não foi passado, e a gente não tem uma uniformização da legislação. É importante que passe, porque você teria pelo menos uma diretriz de informações e de solução de conflito nessas obrigações. Senão isso vai ficar no extremo para cada juiz, cada jurisdição do país, né? Então, isso vai ter um volume grande, pode gerar um volume grande de contencioso para as relações obrigacionais, né? Então, pelo que você tem observado, tudo isso que está acontecendo pode levar a um excesso de judicialização. Sim, pode. É interessante mencionar isso, porque o judiciário também está em home office, né? Ele está atendendo em questões de urgência, de tutela de urgência. Grande parte dos juízes já trabalhavam com despachos e com a teledistância, né? E fazendo as reuniões, as audiências presenciais na primeira instância, mas na segunda instância já tinha muitas audiências já à distância, né? E eu acho que isso veio a incentivar e a fortalecer esse tratamento. A gente já está recebendo no escritório várias audiências por videoconferência, quer seja de juizado especial, de juízo comum, de diversas áreas, né? Também você tem um aumento de busca pelo tributário, então muitas ações de mandado de segurança com tutela para não pagar os tributos agora em abril e preservar os encargos e os ônus das multas e encargos financeiros. Isso é um outro lado que foi muito procurado no escritório também. Então, fechando isso, você tem força de trabalho, contratos e tributos. As três esferas, elas podem se tornar muito judicializadas. Eu acho que o judiciário pode receber, sim, um aumento em maio, junho, julho, e no segundo semestre muito grande dessas questões, se não tiver uma legislação que componha essa quebra de contrato ou essa questão trabalhista. Haja vista, semana passada, o Lewandowski, no STF, deu uma liminar, suspendendo a MP, ou seja, traz muita insegurança jurídica para os empresários. Quem não quer demitir e manter a empregabilidade ficou, semana passada, com muita insegurança. A gente acredita que isso vai cair e vai se permanecer os dispositivos da medida provisória, do que é de sensato, é uma coisa para proteger a economia brasileira e o empregador, senão a gente vai ter uma demissão em massa, o empresário não consegue realmente suportar isso. A parte de contratos, eu acredito que você tenha uma judicialização razoável em diversas áreas, locação, obrigações, contratuais com as empresas, os fornecedores, contratos de fornecimento e seus reflexos, e no tributo já está tendo os mandados de segurança para suspender o pagamento dos tributos federais, né? Alguns foram dilatados, a gente espera que tenha uma novidade essa semana para minimizar essas ações também, né? Então, essa semana deve ter alguma coisa do governo dando carência, espaçando esses pagamentos dos tributos federais. E diante desse cenário, como você avalia que o judiciário pode ser mais eficiente?
Bom, lidar com esse excesso? eu estava comentando isso, né, Lucas? Você já tem as decisões repetitivas, né, com reflexo no Brasil, isso já em terceira instância já funciona. Eu acredito que o judiciário hoje, por estar trabalhando de forma digital, em conferência, à distância, também vai ter uma celeridade forte na composição. Então, busca-se diversos meios de composição, quer seja mediação, arbitragem ou acordo, antes da continuidade da ação. Interessante essas audiências por videoconferência já serem gravadas, estão acontecendo de juizado especial à justiça comum. Isso vai dar uma celeridade aí no processo do judiciário, eu acredito, e deve vir para ficar. Né? Esse impacto que a gente está tendo até agora, hoje a gente fazendo essa entrevista aqui por videoconferência, vem a dar uma nova forma, ou melhor, não uma nova, mas um impulso à forma digital de relações humanas. Né? Embora a gente sinta saudade de estar próximo no calor humano, né? Mas em muitos casos a gente vai ter uma eficiência grande, uma confiabilidade pela videoconferência. Então, a gente abriu essa conversa falando dos reflexos da pandemia no judiciário, a gente falou aí do excesso de judicialização, então, para a gente fechar agora, que legados você já consegue enxergar que essa crise vai deixar aí para o judiciário? Bom, o aumento de trabalho, certamente, né? Você vai ter nessas esferas que eu comentei, que é o trabalhista, tributário e também nos contratos. Então, eu acho que você tem, inevitavelmente, uma demanda que surgirá dessa questão, né? Que não haveria sem o Covid, sem a pandemia. Eu acho que deixa um legado de agilidade para o judiciário, confiabilidade nos processos de audiência via videoconferência. Então, isso deve ser uma nova normal, vamos dizer assim, do judiciário, dando agilidade, porque hoje, se você lembra, você vai até a corte, você vai até o fórum, espera a pauta de audiência, aí você tem toda uma solenidade, tem atrasos, tem remarcações, você tem pessoas envolvidas. Eu acho que isso vai ser substituído pelas plataformas que a gente está usando, com muito mais eficiência, e isso vem para ficar em diversas áreas aí do judiciário. Vai dar muito mais vazão às demandas e o juiz vai conseguir deliberar muito mais rápido nisso. Né? Então, seria isso, essa tecnologia que a gente está usando, né, que a gente está sendo forçado a usar, pode trazer muito mais eficiência ao judiciário nos próximos anos. Sim, e muitos benefícios para a sociedade. Então, tentar compor hoje em vídeo as partes, você conseguir inquirir as partes, fazer as perguntas, fazer as respostas e ter a confiabilidade dessa forma da conferência digital, que era aceitável ou era visto com reservas, ainda por várias pessoas, inclusive nas empresas também, eu acho que isso vem solidificar e dar um passo importante para a justiça no país. Ventura, muito obrigado mais uma vez, agradeço a gentileza em esclarecer as nossas dúvidas. Tá ótimo, é um prazer, Lucas, estar aqui com vocês, fico à disposição e espero que voltemos à normalidade com brevidade e que os reflexos do Covid não sejam tão grandes e desastrosos que a sociedade supere isso rapidamente. Um forte abraço para vocês. Obrigado. O Repórter conversou com o advogado Ventura Pires, sócio do escritório PG Advogados. Obrigado pela atenção e até a próxima.